Bem-vindo à aula 26 de Programação em C. Nessa aula aqui nós vamos continuar falando sobre matrizes, só que dessa vez a gente vai ler dados de uma matriz. Então vamos lá. Você vai ver aqui que eu dei uma ajeitada já numa matriz, eu criei uma matriz de 5 por 5, lembrando que o primeiro número aqui representa as linhas, então seria linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, e aqui as colunas. Veja que o modo que eu formatei quando eu atribuí valores a essa matriz foi naquele primeiro modo que eu expliquei na aula 25, que é aquele que é visualmente mais fácil de entender, que é uma matriz. Obviamente, nós poderíamos retirar todos esses colchetes aqui do meio, que o compilador iria entender da mesma maneira. Então vamos lá. Vamos fazer então agora um ciclo for que vai dar um printf em cada membro dessa matriz. Você provavelmente se lembra que quando a gente queria fazer isso com vetores, ou seja, um vetor aquele que só tinha a primeira parte aqui, como que a gente fazia? Nós fazíamos, vamos imaginar que lá fosse um vetor. Nós íamos ter uma variável, nesse caso vou chamar de m aqui, pode ser qualquer nome, tinha uma variável, nós dávamos aqui um limitante para ela, baseado na quantidade de membros do vetor, e depois um incremento aqui no final, e dava um printf. Printf, como a nossa matriz é de números inteiros, então %i, e aqui depois a gente colocava... Certo? Se isso aqui fosse um vetor, bastava fazer isso, certo? Bastava fazer isso, aqui no meio eu colocava m, e tudo funcionava. Agora, no caso aqui, nós precisamos de duas variáveis. Uma variável vai tomar uma posição da matriz, ou seja, a posição das linhas, e outra variável vai tomar a posição das colunas. A ideia é a mesma, só que a gente agora vai precisar de duas variáveis em vez de uma. E para fazer isso, eu vou ter que jogar um outro ciclo for dentro desse ciclo for. Por isso, se você não viu a aula de ciclo for, ciclos um dentro do outro, tenha certeza que você assistiu para fazer sentido. Então vamos lá, eu vou criar aqui um outro ciclo for aqui dentro. Só um minutinho, eu vou escrever e aí eu vou vir explicando. É mais fácil do que meio complicado escrever e falar ao mesmo tempo aqui. Então, peraí, vamos escrever isso aqui. Certo. Tá, então vamos lá. Eu criei aqui então, o primeiro ciclo for, eu tenho uma variável m, que inicialmente tem o valor de 0, e eu estou dizendo que enquanto a variável m for menor que 5, eu quero que seja acrescentado uma variável m na hora que o ciclo iniciar novamente. Ainda dentro desse ciclo, eu criei uma variável n, que eu limitei ela também, enquanto for menor que 5, continue executando o ciclo, e no final acrescente 1 na variável n quando o ciclo for iniciado novamente. Perfeito. Vamos começar então a dar o nosso comando printf. Obviamente o que eu quero que seja feito para ler essa matriz é um comando printf. Poderia ser qualquer outra instrução aqui dentro, mas nesse caso eu quero que seja um comando printf. %i, porque a nossa matriz, como a gente viu aqui em cima, tem números inteiros. Então vou especificá-la aqui. E essa aqui é a parte dessa aula que realmente a gente tem que entender. Se você entender isso aqui, já valeu a pena essa aula. Vamos imaginar aqui, qual o valor... Eu quero que, no meu output, no output meu aqui, eu quero que seja impresso essa matriz dessa maneira aqui. Ou seja, eu quero ver na primeira linha daqui do resultado, quando eu executar esse programa, eu quero que a primeira linha mostre para mim 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu quero que o programa pule uma linha e depois tenha 6, 7, 8, 9, 10. Pule uma linha. Isso que eu quero, é o meu objetivo nesse programa. Então vamos imaginar. A primeira linha, eu quero que seja 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, não move. Seja lá qual desses dois aqui representa a linha. É o primeiro número. Então vamos pensar, se eu jogar a variável m aqui dentro, o que vai acontecer? Ou seja, esse ciclo vai iniciar, a variável m vai estar igual a 0, que 0, estando aqui, vai representar a primeira linha para mim. Até aqui está indo bem. O programa vai então ler que tem um outro ciclo com a variável n, e agora ele vai executar esse ciclo aqui interno, enquanto a variável m não atingir 4.
ele vai ficar rodando aqui. Ou seja, a minha variável m, durante todo esse processo desse ciclo interno, vai estar travada com o valor de 0. Isso aqui está parecendo bom. Agora, se eu jogar minha variável n na segunda parte aqui, ou seja, na minha coluna, ou seja, na hora que entrar nesse ciclo aqui, a variável n vai ter o valor de 0. Como o meu m também é 0, o número que vai ser impresso vai ser o número 1. É o 0, 0. Linha 0, coluna 0. Agora, na segunda vez que esse ciclo iniciar, a variável n já vai ter o valor de 1. Ou seja, a minha linha continua a mesma, porque a variável m continua a ter o valor de 0, mas a minha linha, que é a variável n, subiu 1. Então agora a gente está aqui. Na próxima volta, vai ter o 3, 4, 5. Terminou. Ou seja, na hora que chegar nesse membro aqui, o meu ciclo for vai parar de rodar. Porque a variável n vai atingir essa condição aqui, vai parar de rodar. Agora, eu quero que pule uma linha. Ou seja, na hora que terminar esse ciclo aqui, o interno, eu vou jogar um comando aqui para pular a linha. Apenas isso. Certo. Está dando esse erro aqui. Vou deletar alguma coisa ali sem querer. Certo. Vai pular uma linha e vai iniciar de novo. Só que agora quem vai subir, a minha variável m, que representa as linhas, vai subir um valor, vai ser executado de novo o ciclo interno e assim por diante. Eu acho que a gente já tem aqui. Agora, tenha certeza que você entendeu cada processo que foi feito aqui, porque é isso que é o importante dessa aula. Então vamos executar só para tirar a prova e ver que a gente não errou aqui. Vou dar um executar. Esqueci de dar um espaço aqui, né? Vamos dar aqui, ó. Só vou adicionar um espaço aqui, ó, para ficar isso aqui visivelmente melhor. Então, executar. Olha só aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente o que eu queria fazer. Está aqui a nossa matriz. Eu imprimi todos os valores que eu queria. Agora, isso era o objetivo, o importante era aprender como fazer isso aqui, como fazer isso funcionar. Lembrando que existem matrizes tridimensionais, ou seja, nós teríamos esse valor, um outro e uma outra tridimensional, uma coluna tridimensional, que é uma outra coluna. O que seria necessário caso você quisesse acessar todos os membros de uma matriz tridimensional? Obviamente, uma outra variável, um outro ciclo for. Se eu quisesse, em vez de imprimir, dar um printf, eu quisesse pegar a data do usuário, ou seja, eu vou pedir que o usuário digite alguma coisa e eu vou armazenar em cada um desses membros. Dentro do ciclo for, você mudaria printf para scanf. Ou seja, o importante é a ideia, é a lógica desse programa que você tem que pegar. Mas essas possibilidades, como trabalhar, isso vai depender realmente do seu programa. Era isso, acho que a lógica foi passada. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar um comentário no vídeo que eu tento responder. E, obviamente, se ainda você não deu uma olhada na nossa página no Facebook, dá uma olhada lá. Obrigado pelo suporte por todas as pessoas que estão assistindo aí. Já está batendo quase 3.000 visualizações. E é isso. Te vejo no próximo vídeo, que vai ser realmente agora um assunto para fechar matrizes e a gente vai poder passar para outros assuntos. Até mais, te vejo na próxima aula.